coisas que Deus tem feito na sua vida, e Deus tem planos para você, Deus tem plano para nós, Deus tem plano para a nossa vida. Você pode até não entender, mas Deus tem um plano, e o plano de Deus está em curso na sua vida. Nada no reino de Deus é por acaso. Você não chegou aqui por acaso, nada está acontecendo por acaso. E o testemunho da irmã é o meu testemunho. O testemunho da irmã Cristina é o meu testemunho. E eu vou dizer para você por que o testemunho dela me alegra, por que o testemunho dela é o meu testemunho. Cerca de 3 anos, não é isso, irmã Cristina? 3 anos, nós estávamos numa consagração do plano do mestre. O que é essa consagração, pastor? Na verdade, da escola de líderes. E aí você passa por um processo de aperfeiçoamento, e nós estamos desenvolvendo isso a pleno vapor. Deus está operando coisa tremenda aqui na Igreja do Nazareno de Adson Passo. E aí, estava na formação de uma turma, estávamos na formação de uma turma do plano do mestre, era a consagração. E aí uma das irmãs fala para mim assim: pastor, tem uma pessoa que eu gosto muito, considero muito, e essa pessoa está enferma, está de cama, pastor, está doente, e eu queria tanto fazer uma oração na casa dessa pessoa. A irmã comunicou isso para mim, e tinha acabado de participar da consagração, estava cheio de fome, já era quase meio-dia, estava doido para ir para casa almoçar. Olha só, eu falei assim: irmã, essas coisas não se esperam. Está me lembrando aqui, o gás tinha acabado nesse dia. Eu falei assim: irmã, essas coisas não se esperam, vamos logo resolver isso. Uma pessoa que está precisando de Jesus, preste bem atenção nisto. Uma pessoa que está precisando de Jesus, ela não pode esperar. Eu falei assim: irmã, a gente vai lá agora, pastor. E ela não acreditou que eu iria naquela hora. Tem que ser para ontem, vamos logo resolver isso. E aí fomos no carro, eu, minha esposa, a irmã Yara, e fomos lá. Resultado, está aqui essa família abençoada em nome de Jesus, para honra e glória do nome do Senhor. Era na casa da irmã Cristina, e lá chegamos. E quando eu chego lá, para minha surpresa, irmão, olha como é que esse mundo é pequeno. Você apronta, um dia chega a conta para você. Mas ainda bem que chegou de forma suave, pela misericórdia do Senhor Jesus. E estou eu lá todo refestelado na casa da irmã, orando, falando de Jesus, falando do amor de Deus. E aí ouço aquela voz grossa, forte atrás de mim: você é o Heraldo Barba? Eu falo assim: sou eu mesmo. Então, você não estudou ali no colégio Manuel Reis? Eu falo assim: sim, estudei sim. Está lembrado de mim? Eu falo assim: estou não. Sofri muito por sua causa. Era o irmão Rogério. Como que eu persegui esse homem lá no colégio Manuel Reis? Mas olha só, está aqui, pela glória do Senhor Jesus, batizado. Graças a Deus. Deus é bom. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso, você pode exaltar o nome do Senhor. Deus quer te usar, Deus quer usar a sua vida, Deus quer fazer maravilhas através de você, e muitos testemunhos têm que ser dados ainda. Tem pessoas aqui que falaram que ia testemunhar e não testemunharam. Tem outra irmã aqui que queria dar um testemunho de algo que Deus fez, né? Eu não quero dar o testemunho por ela, quem tem que dar o testemunho é ela, né? Operou as vistas e estava uma benção, e daqui a pouco saiu outra benção lá, que o juiz bateu o martelo, quando ela viu, o dinheiro veio na mão dela. Mas deixa ela testemunhar. Quando ela entender que ela tem que testemunhar, ela vai dar o testemunho dela. Então isso aqui vai ser o culto discipulado da vitória. A gente vai inventar um nome aqui: culto discipulado da vitória. Mas eu estou muito feliz, né, com a presença de algumas pessoas, né, em especial, né, está aqui hoje, nesta noite, e vai ficar aqui, porque aqui é o lugar dela. Vai ficar aqui, nem que seja acorrentada, que aqui a gente tem 2 bolas de ferro, grandes, pesadas, e a gente amarra essa bola no pé da pessoa,
E o nome das bolas de ferro, uma é bênção, a outra é vitória. E aí quando a gente amarra isso no pé da pessoa, ela não sai mais. Que bênção e vitória? Quem quer deixar bênção e vitória? De maneira nenhuma. Amém? Mas irmãos, eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus que fala sobre planos. Quem acordou hoje com um plano na mente, com um plano no coração? Você acordou com um plano na mente, com um plano no coração? Você escreveu algo a respeito desse plano? Amanheceu com um sonho na cabeça? Puxa vida, né? Você está perseguindo aí um sonho? Então, essa palavra é para nós, é para mim também, que eu também tenho um plano. Eu também tenho um plano, eu também tenho um sonho, mas o plano de Deus é maior. O plano de Deus é maior que o seu plano. O plano de Deus é melhor que o seu plano. E a gente vai falar um pouquinho hoje, nessa noite, sobre plano de Deus. Deus tem um plano para você. Deus tem um futuro que você até hoje não conseguiu imaginar. E nós vamos falar sobre esse plano, sobre esse futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Amém? Somente até aí. E farei mudar a vossa sorte. Deus quer mudar a sua sorte. Eu não sei quantas pessoas acreditam em jogos de azar, essas coisas, mas sorte aqui não é no sentido esotérico da palavra, não, como algumas pessoas levam para esse lado, né? E farei mudar a vossa sorte. Como é que é isso, pastor? E farei mudar o vosso destino. E farei mudar o final da história. Algumas pessoas estão com um final totalmente arruinado. Ela olha para a própria vida e pensa assim: não tem jeito. Mas olha o que Deus está dizendo para nós nesta noite: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamento de fazer bem, pensamento de dar um futuro para você que você jamais sonhou. Significa dizer que Deus está planejando algo para a sua vida, ou melhor dizendo, Deus já planejou e agora Deus quer executar. Entenda isso, Deus planejou algo para você e Deus quer executar o que Ele planejou. Já está em curso o que Deus planejou para você, mas você tem que abraçar o que Deus tem para você. Hoje, por volta das 16 horas, eu recebo uma mensagem, e a mensagem dizia assim: um amigo compartilhando um acontecimento comigo, irmão Heraldo, ele me chama de irmão Heraldo, a gente é amigo de longa data. Eu falei assim: meu irmãozinho, a justiça tarda, mas não falha. Mas eu não estou sabendo que tipo de justiça ele está se referindo, eu não sei a que ele está mencionando. Aí, ô irmão, tudo bem, eu concordo que realmente a justiça nunca falha, mas do que você está falando? Eu não sei qual é o assunto. Aí ele fala para mim assim: meu irmão, demorou um pouquinho, mas a justiça veio.
aquele fulano de tal, aí falou lá uns nomes, né? Aquele verme, filho do Satã, aí foi falando lá o nome lá. Ele foi mandado embora. Também passaram o rodo nele e mandaram ele embora. Aí eu falei assim, rapaz, olha como é que é o coração do homem, né? Olha como é o nosso coração, como é o ser humano, como que o ser humano age. Ele estava se referindo de alguém que há cerca de 8 meses atrás me desligou da empresa. Após 32 anos de trabalho, essa pessoa que me desligou foi desligada. Cerca de 7, 8 meses, não chega a isso. Certo é que essa pessoa foi desligada também agora. E aí eu falei assim, poxa, mas eu não tenho que me alegrar sobre isso. Isso não é motivo de alegria para a minha vida. Irmãos, como vocês acham que eu encarei essa notícia? Como que você calcula que eu encarei essa informação? Alguém pode chutar aí, pastor, você recebeu isso com alegria. Pastor, a vingança. Não. Eu recebi como resposta de Deus para a minha vida. Certeza do que Deus está fazendo na minha vida. Porque Deus sabia que Ele iria me mandar embora. Deus sabia que Ele seria um instrumento para me desligar da empresa. E Deus não poderia me livrar. Deus não poderia ter me livrado daquele momento. O Senhor não poderia ter impedido. A minha vida está nas mãos de Deus. A minha vida não está nas mãos dos homens. A sua vida não está na mão do homem. A sua vida está nas mãos de Deus. O destino que você tem, o que está acontecendo na sua vida, Deus tem total controle de todas as ações que acontecem na sua vida. Onde você entra, onde você sai, por onde você passa, o que quer que aconteça contigo, Deus está no controle da sua vida. Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele levanta da cama, Ele coloca na cama, Ele cura, Ele faz a ferida, Ele sara, Ele fecha. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. Você pode glorificar a Deus por isso. E eu falei para ele assim, meu irmão, eu tomo isso como uma resposta de Deus, como uma confirmação do que Deus está fazendo na minha vida, porque Deus poderia ter me livrado, e eu estaria nessa hora ainda trabalhando, se essa fosse a vontade de Deus. E se hoje chegasse para mim uma proposta de serviço, de trabalho, eu iria pensar sobre essa proposta, para saber se ela é de Deus ou não, porque o que Deus está fazendo na minha vida, se eu estivesse trabalhando, isso não estaria acontecendo. Você pode entender o que é plano de Deus, você pode entender o que é na mão de Deus e não na mão do homem. Eu falei para ele assim, meu irmão, Deus tem me dado um privilégio tão grande, do qual eu não sou merecedor. De domingo, na classe de discipulado de casais, o Senhor tem me dado, juntamente com a minha esposa, a oportunidade de ter a companhia dos irmãos nessa classe, de maneira que aos domingos não está tendo lugar para sentar na classe, devido às pessoas que estão cooperando conosco nessa obra. Você pode entender, se eu estivesse trabalhando, talvez eu estivesse de plantão e não estaria desfrutando desta bênção de Deus. Você entende o que é plano de Deus? Aí eu falei para ele, isso é resposta de Deus para a minha vida. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Eu quero dizer para você nesta noite, qualquer que seja o curso da sua vida, e por pior que possa parecer o momento em que você esteja passando, Deus tem o poder de transformar todo mal em bênção. Aquilo que você pode pensar que é para a sua derrota, Deus está dando uma grande vitória. Aquilo em que você poderia pensar que é o fim, Deus está te dando um grande livramento, e você não sabe que é Deus agindo em seu favor.
E aí a gente murmura: Deus me fechou uma porta, Deus fechou a porta para mim, e agora o que vai ser da minha vida? Coloca a sua vida na mão de Deus. Deus é quem vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua sorte. Como é que é isso, pastor? Deus vai mudar a minha sorte? Existe boa sorte, existe má sorte, ou seja, Deus vai mudar o seu destino. Deus vai mudar o final da história. Qual foi o final que previram para você? Talvez tenham previsto para você um final de derrota, um final de frustração, mas o final que Deus escolheu para você é que você seja mais que vencedor em nome de Jesus. O final que Deus reservou para você é para que você seja mais que vencedor. E aí, quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente vê que algumas coisas parecem assim: será que Deus está numa situação desta? Será que isto realmente provém de Deus? Olha o que é plano de Deus. Percebam o que é plano de Deus. Muitas das vezes, preste bem atenção no que eu vou falar agora, Satanás ele não consegue prever o seu futuro, mas ele é um calculista estratégico. Ele é um calculista, ele olha e vê o desempenho da sua vida. Então ele vai trabalhar em cima daquilo que ele está vendo que está acontecendo contigo. E eu vou te dar alguns exemplos na Bíblia que parecia o fim e Deus transformou em grande vitória. Vocês lembram da história de José? E vocês sabem que José começou recebendo de Deus sonhos reveladores. Deus começou a dar sonhos poderosíssimos a José, mostrando a ele que ele seria um líder, que ele governaria. O pai dele chega a o repreender por causa dos seus sonhos, mas de repente, olha o que acontece. José vai parar dentro de uma cova, lançado pelos seus irmãos, mas sabe qual era o plano inicial? Sabe qual era o plano inicial? O plano inicial era: vamos matar José. Talvez o plano que tenham traçado para a sua vida tenha sido o plano de morte. Ele não pode prevalecer, ele não pode vencer, ela não pode vencer, as coisas não podem dar certo na vida dela, mas em nome de Jesus vai dar certo sim. Em nome de Jesus, a última palavra é de Deus, assim como a primeira palavra também é de Deus. A primeira palavra é dele e a última palavra também é dele. Então quem determina tudo é Deus. O propósito era matar José. Eles queriam exterminar José. Quem você acha que estava por trás do plano para matar José? Não existe outro senão o próprio inimigo de nossas almas. Estava instigando os irmãos dele, lançando ódio no coração para matar José. Mas o plano que Deus tinha traçado foi outro. O plano de Deus foi outro. Olha só, nasce o menino Jesus. E aí aqueles estudiosos, magos do Oriente, chegam diante de Herodes. Vimos a estrela, sabemos que o rei do Messias é nascido, porque a profecia diz que ele ia nascer em Belém, e nós viemos aqui para adorá-lo. Cadê ele? Logo surge um plano maligno. Eu quero que você entenda que por você ser escolhido por Deus, eu quero que você entenda que por você ser amado por Deus, eu quero que você entenda que por você servir a Deus, você não está livre que Satanás intente contra a sua vida.
pelo fato de você ser alguém que está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, que pelo fato de você estar buscando a Deus, que Satanás não intentará contra a sua vida. Não, ele vai intentar contra a sua vida, ele vai arquitetar planos para impedir você de alcançar o que Deus tem para a sua vida. Ele não pode prever o que Deus vai fazer, mas ele vai tentar atrapalhar você de alcançar o que Deus preparou para você. E o plano de Satanás foi tão perverso, foi tão maligno, que Herodes, não conseguindo saber quem era o menino que havia nascido rei dos judeus, ele mandou matar todas as crianças que correspondiam a uma determinada idade, que poderia ter sido o menino. Mas Deus guardou a Jesus, e Deus está guardando você, porque Deus tem um plano, e o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus na sua vida não pode ser impedido. A vontade de Deus na sua vida não pode ser detida. Ninguém tem poder para impedir Deus de agir na sua vida. E a palavra de Deus diz: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Irmãos, entenda bem uma coisa: quando chegar o momento de Deus começar a fazer na sua vida o que Ele quer fazer, pode se levantar o mundo inteiro contra a sua vida, porque o que Deus determinou vai acontecer no tempo e na hora que Ele determinou. Você entende bem o que é isso? Não interessa qual seja a condição, não interessa a situação, Deus cumprirá, porque Ele tem um plano na sua vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos que Deus tem para mim? Irmãos, preste bem atenção. E aí eu quero chegar num ponto que é crucial para nós. Medo. Eu quero falar agora sobre o elemento medo. Às vezes nós temos medo do plano de Deus. Talvez haja pessoas aqui nesta noite que tenha medo do que Deus quer fazer. Medo do que Deus pode fazer. Como assim, pastor? Sim, eu já senti medo do plano de Deus. Por quê, pastor? Porque você traça os seus próprios planos, você traça as suas próprias metas, você estabelece os seus objetivos, e você quer que a coisa aconteça da forma como você planejou. E se não acontecer da forma como você planejou, aí você acha que não é Deus. Se não acontecer da forma como você sonhou, então você acha que não é Deus agindo. E aí bate o medo. E quando esse medo bate, o pior não é quando esse medo bate. O pior é quando esse medo supera a sua fé. O pior é quando esse medo é maior do que a sua fé, porque é natural ter medo. Mas existem alguns medos que são paralisantes, e as pessoas ficam com tanto medo que paralisam. Mas se você aprender a confiar em Deus e submeter tudo nas mãos de Deus, é impossível que o plano de Deus não dê certo. Eu é que sei que pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais. Olha só, de vos fazer bem. Irmãos, o pensamento de Deus é de nos fazer bem. O que Deus poderia fazer na minha vida que poderia me causar mal? Irmãos, Deus não fará nada na sua vida para te causar mal.
Deus não fará nada com você para te trazer dano. Deus não trará dano nenhum para você. E ainda que aquilo pareça ser um dano, momentaneamente pareça, no final você vai ver qual é a propósito de Deus para você. Qual é o que Deus planejou para você. Eu me lembro que certa feita eu me prostrei diante do Senhor, e é bom quando a gente se cansa de tentar pelas nossas próprias forças e reconhece logo que Deus quer fazer alguma coisa. E aí eu me prostrei diante do Senhor e fiz uma oração que eu nunca tinha feito, irmãos, uma oração que eu quero compartilhar com você aqui agora. Foi a vez que eu orei sem medo algum. Como é que é isso, pastor? Orar sem medo. Orar sem se preocupar com o que Deus irá fazer. Orar sem medo algum. Sabe que você é chegar naquela condição assim: eu não tenho nada a perder. Essa é uma oração sem medo. Mas sabendo nas mãos de quem você está entregando. Você não está entregando na mão de qualquer um. Você está entregando o seu problema na mão de Deus. Nós não cantamos: vou levar meu problema para Deus, vou entregar os meus problemas para Deus. Entrega os seus problemas para Deus, confia plenamente nas mãos dele. Eu lembro que eu dobrei os meus joelhos e orei e falei: Senhor, eu não estou mais com medo da sua vontade. Eu confessei que eu estava com medo. Eu disse para o Senhor: Senhor, eu não estou mais com medo. Chegou um momento em que eu falei assim: o que é que Deus pode fazer na minha vida que seja ruim para mim? Deus não me deseja mal algum. Deus não trará nada para a minha vida que possa me prejudicar. Deus quer é o meu crescimento na graça e na fé. Deus quer que eu cresça na estatura. Deus quer que eu seja cada dia melhor. Deus quer que você seja uma pessoa cada dia melhor. Mas, irmãos, é claro que no decorrer da caminhada você terá que enfrentar alguns problemas. É claro que no decorrer da caminhada você vai ser provado. É claro que no decorrer da sua caminhada você vai ser testado por Deus. E essa parte começa a ficar gostosa, e a gente pensa assim: não pode acontecer coisas ruins na vida do crente. Pode ou não pode? Pode ou não pode acontecer coisas ruins na vida do crente? É claro que pode. O crente adoece, o crente fica desempregado, crente passa por aperto, crente passa por necessidade. Mas a questão, irmãos, é que nós temos um supridor. Nós temos um Deus que nos socorre. Nós temos um Deus que ouve a nossa súplica e o nosso clamor. Ele escuta quando eu clamo por socorro, e o socorro vem. Ele vai escutar quando você clamar. Deus vai vir em seu socorro. Deus vai te ajudar. É Ele quem vai te sustentar. Nós conhecemos uma passagem, e essa é uma passagem que eu gosto muito no Evangelho, tanto em Mateus quanto em Lucas. Jesus é tentado pelo diabo. Quantos já leram essa passagem? No momento em que você lê esta passagem, eu não sei se isso chamou a sua atenção. Quem conduz Jesus para o deserto? É uma pergunta e você pode me responder. Você que já leu essa passagem, sem olhar na Bíblia, sem pesquisar agora. Quem levou Jesus para o deserto?
o Espírito Santo. Mas espera aí, pastor, como é que é? Sim, olha o que é plano de Deus, irmão. Você pensa que plano de Deus é só quando você chega na mesa e que a mesa está farta e que está tudo certinho e que você vai se alegrar e você vai... Em Lucas, capítulo 4, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto. Olha quem foi que levou Jesus para o deserto. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Abre agora em Mateus, no mesmo capítulo. Na minha Bíblia tem um título, diz assim: a tentação de Jesus. De repente você pode até pensar que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para a tentação, mas Deus a ninguém tenta. O Espírito não levou Jesus para o deserto para ele ser tentado. Satanás se aproveitou da situação para tentar Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem foi que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Mas pastor, o que é que tem no deserto? O que é que tem no deserto? É plano de Deus que você passe pelo deserto. Se for plano de Deus que você passe pelo deserto, saiba de uma coisa: ao final Deus vai te dar a vitória, assim como deu a Jesus, porque ao final, diz a palavra de Deus, vieram os anjos e o serviram, e quando acabar o seu período de provação, Deus vai te conceder a vitória. Você pode entender o que é plano de Deus? Não é meu plano passar pelo deserto, não é meu plano sofrer, não é minha vontade. Quem é que quer sofrer aqui? Ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por aperto, ninguém quer passar por angústia. Jesus no Getsêmani orou repetidas vezes. Ele pedia: Pai, se for possível, passe de mim este cálice, mas se não for possível passar sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Você começa a entender o que é plano de Deus? Às vezes as coisas podem não parecer muito boas num primeiro momento na sua vida. Irmão, não desiste não. É aí que você tem que avançar. Quando você olhar e as coisas não estiverem como você planejou, como você sonhou, não desiste não. Deus tem um plano de tornar tudo muito mais abundante na sua vida. Você pode não estar entendendo agora, porque na verdade é isso que acontece. No primeiro momento você não entende o plano de Deus, e talvez até ao final você não vai entender o plano de Deus, mas se tem uma coisa que vai fazer você muito feliz, é se você obedecer o plano de Deus. Nós não fomos chamados para entender, nós fomos chamados para obedecer o plano que Deus tem para a nossa vida. Se nessa noite você estiver disposto ou disposta a obedecer, a se submeter ao que Deus tem para a sua vida, são duas coisas distintas. Uma coisa é você obedecer,
e outra coisa é você se submeter. Ué, como é que é isso, pastor? É algo que você aprende mais na experiência. Você só vai entender na experiência. Muitas das vezes, lembra? Semana passada nós falamos sobre processo e procedimento. O processo é o período, é a etapa, e procedimento é a forma como você se comporta durante aquele período. Você pode ter a obediência, mas às vezes falta a submissão. Ter vindo aqui hoje foi a obediência. Vim hoje, você obedeceu, Deus te abençoou. Mas daí tem um outro passo, que é submissão. Opa, o que é isso, pastor? É se entregar totalmente à vontade daquele que te chamou. Não fui eu que te chamei, quem te chamou foi Deus. Não fui eu que te convoquei aqui, quem te convocou foi Deus. Eu posso até ter sido usado por Deus, mas quem te chamou foi o Senhor. Aí você veio, e você está aqui agora, glória a Deus por isso. E aí, pastor, e daí, o que acontece agora? Permanece na obediência, porque Deus vai te revelar qual é o próximo passo para a sua vitória. Eu não sei qual será o próximo passo, mas uma coisa é certa: a sua vitória já está em curso em nome de Jesus. Eu não sei qual é o próximo passo, mas uma coisa é certa: Deus já está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu favor. Deus está trabalhando em seu respeito. Deus está trabalhando em favor da sua casa. Deus está trabalhando em favor da sua família. Deus está trabalhando em favor dos seus negócios. Deus está suprindo cada uma das suas necessidades. Não é você que pode suprir, mas Deus vai suprir por você. Não é você que pode resolver, Deus vai resolver por você. A palavra final vem de Deus, a palavra final é dele, é ele que tem a última palavra sobre tudo nas nossas vidas. Você recebe essa palavra? Em nome de Jesus, que nesta noite, em nome de Jesus, pela sua obediência à palavra de Deus, pela sua submissão à vontade soberana de Jesus, que cadeias caiam nesta noite, sejam esmiuçadas, que muralhas sejam derrubadas em nome de Jesus, e que todo e qualquer inimigo que se levantar, bata em retirada pelo poder do nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Veja que o Senhor diz que Ele é que tem um pensamento, Ele que sabe que pensamentos tem a nosso respeito, e aí Ele continua dizendo: você deseja um fim, Deus quer que você alcance o que você deseja. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa, olha que coisa boa. Você veio aqui nesta noite para ouvir da palavra de Deus. É da palavra de Deus, não é do pastor Heraldo, é da palavra de Deus. Olha só: para vos dar o fim que desejais. Quem está dizendo que quer dar o fim que você deseja é Deus. Qual é o fim que você deseja? Pastor, eu desejo que minha mãe seja salva, eu desejo que o meu pai seja salvo. Deus quer conceder este desejo ao seu coração. Pastor, eu quero que os meus filhos sejam salvos, eu quero que os meus filhos sejam libertos. Deus vai libertar em nome de Jesus. Pastor, eu quero que a paz reine na minha casa. Ele quer te conceder a paz. Você entende isso? Quem faz essa obra é Deus. Quem opera essas maravilhas é Deus. E o que tiver fora do lugar, em nome de Jesus, receba essa palavra.
O que tiver fora do lugar, em nome de Jesus, Ele vai colocar no lugar. Em nome de Jesus, eu profetizo nesta noite sobre a sua vida, em nome de Jesus, que o que tiver fora do lugar, pela sua obediência e submissão à vontade do Senhor, o que estiver fora do lugar, Ele vai colocar no lugar. O que não é de Deus, Ele vai arrancar. O que não provém dele, Ele vai entrar com mãos fortes e poderosas, vai arrancar e vai lançar fora em nome de Jesus. Seja enfermidade, seja doença, problema, dificuldade, investida do inimigo, qualquer que seja, Deus